E agora que nós já explicamos o que é controlador, o que é operador e quem é o encarregado de dados pessoais, a gente consegue entrar no modelo de responsabilidade empregado nas empresas quando ocorre algum incidente, quando ocorre algum dano com dados pessoais. Como que funciona, pessoal? O modelo de responsabilidade ele é baseado na culpa, na culpabilidade. Tá? E o que é culpa, gente? Quando é que você fala que uma empresa é culpada por uma situação que ocorreu com dados pessoais? Quando se viola um dever de cuidado. Essa é a definição de culpa no jurídico, vamos dizer assim. Você violar um dever de cuidado. Tá? E quando que você viola um dever de cuidado com dados pessoais? Quando você tem imprudência, negligência ou imperícia. Então, o que acontece, pessoal? Vai ser avaliado quem foi o culpado, quem agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Em todo e qualquer caso de apuração de culpa, certo? Então, como que funciona esse modelo na prática? Tá? O controlador, que é a empresa que toma os dados para ele, que toma a decisão sobre os dados pessoais, ele tem a obrigação de cuidar desses dados pessoais, de cuidar da segurança. Tá? Quando que ele viola o dever dele? Quando ele, por exemplo, não tem segurança da informação apropriada para cuidar desses dados. Se acontecer algum problema, ele vai ser responsabilizado. E o que eu digo para vocês, o controlador, via de regra, é responsabilizado por tudo que acontece. Existem exceções? Sim. Existem momentos em que o operador vai levar a culpa. Então, ou seja, existem momentos que o operador vai ser identificado como culpado. O operador de dados pessoais, ele é obrigado a cumprir as instruções do controlador sobre o manuseio dos dados pessoais, sobre o que tem que ser feito. Se o controlador não dá as instruções, ele está sendo negligente, está sendo imprudente, não está agindo adequadamente. Vocês percebem? Então, assim, como é que as empresas podem se resguardar nesse ponto? Né? Num projeto de adequação, essas coisas são avaliadas. Quando que a empresa é controladora, quando que ela é operadora, quem são os operadores. Eu vou utilizar um exemplo que eu usei nesse capítulo aqui, do escritório de contabilidade. Se vocês têm um escritório de contabilidade que trabalha com a folha de pagamento dos funcionários de vocês, o que é interessante vocês terem? Um bom contrato com eles. Por quê? Porque o contrato ele pode ter ali as cláusulas ajustadas sobre o que se deve fazer ou não em algum incidente de segurança de dados pessoais. Se o contador for invadido, se os dados deles forem sequestrados, um ransomware, uma coisa que acontece muito, sequestro de dados. No contador, os dados de quem? São os dados da sua empresa e de mais várias que são clientes dele. Ele tem algumas atividades para fazer. Né? E lembre-se que os dados pessoais dos seus funcionários, né, você coletou. Então, se algum funcionário seu tiver um problema, o seu funcionário pode entrar com uma ação contra você. Aí você vai fazer o quê? Provavelmente você pode querer entrar com uma ação contra o contador. Geralmente é isso que acontece no dia a dia, na vida. Né? Isso acontece muito. Agora, quando você tem um contrato que já tem isso ajustado, é muito mais fácil você ir atrás do seu direito, quando o contrato está bem feito. Então, todas as medidas aí que a gente fala em relação a contratos da Lei de Proteção de Dados, elas discutem isso. Quem é controlador, quem é operador, o que o operador tem que fazer, o que o controlador vai fazer, quais as atividades que têm que ser executadas, de que forma. Tudo isso é negociado em contrato geralmente. E isso é uma ação preventiva. O grande lance na LGPD, pessoal, é se prevenir. Porque depois que acontece o problema, é muito comum que as empresas comecem a gastar muito, mas muito dinheiro com jurídico. Vocês imaginam, eventualmente, numa violação de dados pessoais, você tem lá 200 funcionários, 100 funcionários, que tiveram algum tipo de problema, são potenciais 200 ações que você vai receber, uma de cada um. Porque o direito aos dados pessoais é um direito de garantia fundamental, lembra? Então assim, as ações judiciais, elas podem tomar muito tempo da empresa e muito dinheiro dos advogados. Então você tem que trabalhar de forma preventiva. Por quê? Porque alguém sempre vai ser responsável. E, em via de regra, é o controlador. Então, pessoal, eu acredito que a gente já conseguiu passar uma boa noção sobre papéis e responsabilidades, controlador, operador, encarregado de dados. E eu falei para vocês rapidamente como funciona o modelo de responsabilização no Brasil. E uma coisa que eu comentei também aqui que é muito importante é que vocês avaliem os contratos de vocês
com empresas que utilizam dados pessoais. Esses contratos têm que ter cláusulas de proteção de dados pessoais. É uma forma de você se prevenir quanto a eventual incidente, quanto a eventual problema em relação aos dados pessoais. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E assim, esse é um ponto que o jurídico ele trabalha bastante no projeto. Então, se vocês quiserem enviar as dúvidas de vocês a respeito desse tema para a gente, fiquem à vontade. Então, aqui os nossos canais, as redes sociais, vocês podem encontrar em contato com a Distrisoft. Ela coloca a gente em contato e a gente conversa, a gente explica um pouquinho mais. Essa é uma iniciativa de conscientização, é para vocês terem uma ideia bastante abrangente sobre o tema. E a gente está fazendo o possível aqui para entregar uma informação útil para vocês no dia a dia. Né? Então, qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a gente. Nossas redes sociais e contatos estão aqui, então, durante todo o curso aí. Muito obrigado. Nos vemos daqui a pouco.